Ele não ligou ainda. Não. Desesperador. Bom dia, gente. Vocês vão ter overdose, hein? É o seguinte, eu já entendi o que a espiritualidade faz. Ela faz assim, ó. Traz a gente para fazer a teoria, né? Qual foi o capítulo que a gente estudou semana passada? Misericórdia, né? Aí hoje a gente vai para a prática. Então, vocês vão agir com misericórdia para com a pessoa, entendeu? Essa é a relação. A Henri me ligou ontem, 7 horas da noite. Lu, o Nelson não vai poder dar aula amanhã. Aí sabe aquele momento que você pega o seu celular e fala, finge que vi, finge que não vi, finge que vi, finge que não vi. Vi, né? Tem jeito. Você pode, socorro. Quase pôs aquelas, sabe? Falei, ok. Qual é o tema? Amar o próximo como a si mesmo. Eu falei, ok, vamos embora. E aí, não, assim, não é nada novo. Eu fiz uma apresentação bem rapidazinha, só para a gente não ficar sem um norteador. Mas sejam misericordiosos, tudo bom? Sejam misericordiosos, tá? Que a amiga fez o melhor que pôde. Vocês têm o hábito de ler o capítulo do Evangelho antes de vir para cá? Não? Adoro a sinceridade de vocês. Isso me comove. Vocês sabiam que seria legal vocês lerem por duas coisas importantes? Primeiro, porque cada pessoa que vem aqui falar com vocês tem uma pegada, vai ter uma abordagem diferente. Semana passada, porque um capítulo inteiro é muita coisa. Então, a pessoa seleciona algo que, por inspiração, normalmente, né? Ela é orientada para conversar com vocês hoje. Que a gente recebe a orientação de tratar do Evangelho, trazendo para a realidade nossa de pais. Como é que a gente pode usar isso junto aos nossos filhos e junto a nós mesmos? E aí o Evangelho é riquíssimo. E os seus filhos estão tratando das mesmas coisas em sala de aula. Então é legal vocês se instrumentalizarem para estarmos afins no trabalho que a gente faz aqui com vocês e com as crianças em sala. Por isso que seria legal vocês lerem. Tem capítulos que são enormes e tem capítulos que são menores, mas todos são ricos. Então, assim, eu sei que é trabalhoso, né? Eu sei que dentro da nossa dinâmica do dia a dia, principalmente aqueles que têm crianças pequenas, eu sei que é trabalhoso. Não é um pedido assim, poxa, que legal, ela mandou a gente ler o Evangelho antes de vir para a aula. Eu sei que não é assim. Mas é interessante vocês darem uma olhada. Quem faz o Evangelho no lar aqui? Legal, bastante gente. De repente aproveita o Evangelho da semana com o Evangelho que vocês estão estudando aqui. Eu abro o meu aleatoriamente, mas aqui a gente faz em sequência. De repente dá uma ajustada para poder vocês terem um aproveitamento maior. Tudo bem? Foi? Foi, mas não foi? É? Ah, tudo bem. Mas você abriu. Ah, tá. Vê lá, abre aqui para mim. Tá aqui. Fala. Uhum. Desse mês, não? Então, vamos puxar a orelha da Tia Henri, então. Deixa a Henri aparecer, apontar lá no fundo, aí eu chamo ela para ela falar com a gente, porque eu não faço parte da coordenação, então eu não sei, tá? É porque, como eu falei semana passada, eu acho que eles estão no momento de reorganizar, né? Por conta do problema do Nelson, não está podendo mais estar aqui, acho que eles estão reorganizando. Fala. Ah, pode ser também. Pode ser também.
Eu acho que está seguindo. A semana passada foi o 10 e hoje a gente está no 11. Eu pergunto para ela, está seguindo, não está quem falou? É isso mesmo? Cada semana... Então é isso. A gente está, semana que vem vai ser o 12. Tudo bem? É. Não é, eu estou dizendo, desde a semana passada que eu estou falando isso para você. Não é? Quando a Henri falou assim, capítulo 10, eu falei, qual item? Ela, no caso, é o todo capítulo? Eu falei, ah. Mas vamos lá, a gente dá conta. O que acontece? A gente monta a aula, a gente estuda, mas chega aqui, a dinâmica, não só a questão da espiritualidade que orienta, mas a dinâmica do grupo encaminha para um assunto. Tem isso também. Então, assim, é impossível em 1 hora você tratar disso. Joana tem 16 livros que falam só sobre isso. Toda a nossa doutrina é permeada por isso. Então, assim, é muita pretensão em 50 minutos a gente querer tratar de tudo. Então, elege-se um assunto, né? E a gente vai falar com ele sobre isso. Vamos lá? Eu vou fazer uma prece rápida porque a gente já está super adiantado da hora, tudo bem? Pai de bondade infinita, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Senhora veneranda Joana de Ângeles, que nos empresta a Tua casa de luz, para que possamos, dia a dia, pouco a pouco, receber as orientações, exercitar o amor, apreender um pouco mais. Envolve-nos com Teu amor, tocando nossos corações e mentes, para que possamos melhor compreender o estudo da manhã de hoje. Sê conosco agora e sempre, graças a Deus. Vamos lá. Amar o próximo como a si mesmo. Como eu fiz semana passada, vamos ver do que trata o capítulo. É interessante que esse capítulo ele é assim, em termos de páginas, ele é menor, mas é assim, um dos capítulos mais ricos que tem, como eu falei. Eu acredito que Joana passou os 16 livros dela falando sobre isso, né? Então, o maior mandamento, dai a César o que é de César, e nas instruções dos Espíritos, fala sobre a lei do amor, sobre o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos. Aí vem aquela pergunta que eu sempre faço. Sobre o que é o capítulo? Gente, no caso foi uma pergunta, lembra que eu falei com vocês? Que eu pergunto assim, eu espero uma resposta. Sobre o que é o capítulo? Amar o próximo como a si mesmo, sobre o amor. É um assunto que nós desconhecemos? Vocês estão bem animados hoje, né? Vou perguntar de novo. É um assunto que a gente desconhece? É um assunto que... Ai, você é ótimo. Vocês escutaram o que ele falou? Na prática, sim. Amar implica tanta coisa, mas tanta coisa, que a gente não dá conta de entender, compreender e internalizar tudo. Mas, ao mesmo tempo, é um processo muito simples. Para a gente começar a estudar isso, eu trouxe, vou pular esse aqui, eu trouxe esse texto aqui, que é desse livro aqui de Joana, Constelação Familiar, não sei se vocês conhecem. Para fazer a aula de hoje, eu peguei esse livro e peguei esse livro, que você está com ele na mão, né? Vocês conhecem esse? Esse foi um livro de estudo, não sei se foi ano passado, não, um ano anterior, né? 2 anos atrás. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Fantástico. E este livro, Conflitos Existenciais. Tá? Deste livro Constelação Familiar, no capítulo 17, eu tirei esse pedacinho do capítulo. Sendo fundamentalmente... peço desculpa, gente, porque eu fiz isso ontem.
Eu não tenho corretor automático no meu computador, então vai estar com erros de grafia. Vocês passem com misericórdia por cima desses erros, tá? Sendo fundamentalmente, tá vendo? O lar, a representação minúscula da sociedade, como célula inicial, é justo que seja construído de forma que se alongue com naturalidade pelo grupo social na direção de toda a humanidade. O que acontece no núcleo familiar se estende para fora dele. Os hábitos aí adquiridos terão um caráter permanente, porquanto se fixarão no comportamento dos educandos, fazendo comportamentos felizes ou conflituosos. Quem são os educandos nesse processo? Os filhos? Todos, gente. Todos. A família como um todo. Afinal, estamos no papel de pais com o objetivo de auxiliar na educação dos nossos filhos. Sempre numa via de mão dupla. Sempre. Porque essas criaturas que hoje estão pequenininhas, esses seres que estão ao nosso lado, são espíritos como nós, eternos como nós, cheios de experiências como nós. Tudo bem? Então, os educandos são todos, que ali fazem parte daquela família. Aí, abre um parênteses. Quem são os integrantes dessa família? Já passamos da fase da família papai e mamãe, né? Porque grande parte das famílias são constituídas de pais, mães, avós, tios, babás, motoristas. Concordam? Dentro da nossa realidade? E quando eu falo dentro da nossa realidade, é que a gente conhece, né? Vou lá para a comunidade. Não é diferente não, tá? Não é diferente não, sabe por quê? Porque a criatura sai para trabalhar de manhã, o filho fica com quem? Com a vizinha, com a cunhada, na rua. Que aí aquela senhora, que é a senhora da rua, que sempre tem, né? Acolhe aquelas crianças, orienta aquelas crianças na medida do possível, porque ela fica o dia inteiro em casa. Ela nem é uma vizinha que tem algum tipo de relação próxima com a família, mas é a que está ali educando esta criança. Então, quando a gente pensa num núcleo familiar, dentro da nossa realidade, ultrapassa a casa. Isso não tira a responsabilidade daqueles que estão ali como responsáveis, diretos, que ficam com a responsabilidade de cuidar daquela criança. Isso também não quer dizer que esses responsáveis têm que estar o tempo todo com aquelas crianças. Também já passamos da fase onde a mulher ficava em casa para cuidar dos filhos. Hoje são poucas as mulheres que têm esse privilégio, ou poucos homens que têm esse privilégio. Uma vez que temos uma família onde a mulher vai ao mercado de trabalho e o marido faz um home office, por exemplo, ou está desempregado e é ele que orienta toda a casa. Então, por que eu falo isso? Para a gente tentar ampliar um pouco o nosso entendimento, porque hoje nós estamos em uma condição diferente, talvez, daquela que eu estou falando. Mas quem sabe do amanhã? Então, precisamos naturalizar alguns padrões e normas da sociedade, ampliando a nossa capacidade de entendimento e conhecimento de mundo, para que possamos dar conta do mundo que os nossos filhos vão receber, que não é o mesmo mundo que nós vivenciamos na nossa infância. Eu brincava na rua. Hã? A realidade é muito diferente. Eu brincava na rua, tomei leite tirado na hora na fazenda da minha avó, do meu avô, né? Andava descalço, vivi sem celular, não usava cinto de segurança. Não tem uns posts do Facebook, como nós sobrevivemos sem cinto de segurança. Gente, meu pai tinha um Fusca, eu andava naquela parte de trás do Fusca. Não é?
Variante 2, cabiam 10 pessoas ali dentro. A gente saía para passear, era todos os primos dentro da variante 2, aquela Brasília comprida. Na parte de trás sentavam ali uns 4 primos, entendeu? Em cima do motor. Então, assim, se você fizer isso, você é preso, né? Quando a gente olha um carro mais antigo carregando 50 pessoas dentro, a gente fica, oh, que absurdo. Aí você lembra lá da sua infância, da sua juventude, essa era a nossa realidade. Então, que mundo é esse? E está mudando muito rápido, né, gente? É muito rápido. Esse mundo tecnológico, né, que a Joana trata lá no Homem Integral, ele veio para auxiliar no nosso processo. Não é para a gente ficar julgando e não vou usar o celular. Não, use-o. Saiba como usar. Não, a tecnologia não use. Aquela história que a gente estava falando dos desenhos da semana passada, né? Tem algum tipo de realidade que você não pode simplesmente tirar a criança da realidade que a gente está. Você vai orientá-la, instrumentalizá-la. A grande dificuldade está em que nós, enquanto cuidadores, também pouco sabemos fazer uso dessa realidade. Como a gente vai educar se nós próprios não sabemos como lidar com isso? Quem está falando, gente? Ai, obrigada. Levanta a mãozinha assim para localizar. Espera aí que tem que falar no microfone. Fala. Não, estou falando que para a gente também é uma novidade. Pra gente Eles já também é nascem novidade. inseridos nesse mundo, mas eles... E eles nascem já no ritmo do mundo, sim, né? Sim. Já o nascem no Bernardo esses ritmo dias do falou mundo. assim para mim, ô mãe, não é justo, você conhece um monte de lugar e eu não. Eu falei, quantos anos você tem? Aí ele, 9. Eu falei, pois é, eu tenho 35, né? Assim, eu com 9 anos, meu final de semana era em São Gonçalo, na casa da minha avó. Ia da Ilha do Governador de ônibus para São Gonçalo. Sério, mãe? Então, assim, a realidade deles é completamente diferente. Essas crianças já nasceram dentro do avião, gente. Exatamente. Eu andei de avião com 18 anos e olha o sacrifício, dividir não sei exatamente. quantas vezes a passagem para ir. Né? Então, É outra realidade. É outra realidade. Né? E isso que você falou é interessante, porque não é só a questão da tecnologia, né? É toda a realidade que a gente está inserido. As minhas filhas, já falei, têm 20, 21 anos, 22 anos, alguma coisa assim, 21, 22, já perdi a conta. E na sala delas, quando elas estavam no 2º grau, metade da sala dos amigos, homens e mulheres, eram bissexuais. Como lidar com isso? A gente tem que pensar, né? Não é negar. Porque qual é a nossa tendência? O que é mais fácil? Enfrentar ou fingir que não existe? Você sabe que nós somos seres altamente imaginativos, né? Criativos, nós somos criativos. E a gente aprende rapidinho como, nós, enquanto espíritos, nessa nossa jornada, a gente aprende rapidinho como deixar de lado aquilo que nos incomoda. Os mecanismos de fuga do ego, que agem em todos, fazem um trabalho espetacular de deixar de lado aquilo que nos incomoda. Porque isso é uma evolução do espírito, de proteção, de se manter em equilíbrio. Equivocadamente, no nosso aprendizado evolutivo, a gente, enquanto animais, desenvolvemos os nossos instintos, certo? E evoluímos para o ser hominal, somos homens com um ego, com raciocínio, e esses instintos, eles evoluíram para, você sabe? Sentimentos. Evolutivamente, reino mineral, vegetal e animal. Sensações, instintos e sentimentos. E dentro desse processo evolutivo, das sensações, instintos e sentimentos, nós ainda estamos vivendo as sensações, trabalhando os instintos e aprendendo nos sentimentos, para sublimarmos esses sentimentos através do amor e chegarmos a um mundo de felicidade. Todos nós enquanto pais e os nossos filhos e os nossos pais, estão nesse momento. Então, estamos todos juntos, mais ou menos igual, certo? Todo mundo mais ou menos junto, com as mesmas dificuldades. Nós, enquanto pais, e os nossos filhos. O que muda é que nós, pais, temos
um papel de orientar essa criança. Não só de educar, de orientar. Porque educar, nós também nos educamos. Ou deveríamos aprender com eles. Como nós somos seres imaginativos e manipulamos a nossa realidade para nos favorecer e evitar o sofrimento, a gente impõe aquilo que a gente acha que é certo, ao invés de modificar junto à criança aquilo que trazemos dentro de nós. Quando uma criança pergunta para você, do tipo, mãe, você viu que o meu amiguinho tem 2 pais? E você fala, para de bobagem, menino, deixa isso pra lá, não tem 2 pais não. O que você fez? Ele vai perguntar de novo para você? Vai procurar com alguém que saiba. Perfeito. Perfeito, perfeito. Vai perguntar para alguém que responda, não necessariamente alguém que saiba. Foi isso que ele disse. Né? E a gente perde uma oportunidade, não de educar os nossos filhos, não. A gente perde uma oportunidade de nos educar. De virar para a criança e falar assim, é mesmo? Nossa, interessante, né? Mas como é que o seu amiguinho lida com isso? Porque é diferente, né? Mas olha só que legal, ter 2 pais deve ser uma coisa diferente, mas deve ser interessante. Você tentar naturalizar e não julgar, porque essa é a realidade do nosso mundo. Cada vez mais as pessoas estão se assumindo diante das suas escolhas, né? E nós vamos lidar com isso, sim, porque vamos ter isso dentro da nossa casa. Se já não temos. Exatamente, para os nossos filhos isso é mais natural do que para a gente, porque nós viemos de uma cultura muito... Nós viemos de uma cultura muito fechada. E estamos indo do pêndulo do aprendizado. Vocês sabem como é que funciona o pêndulo do aprendizado para tudo, né? A gente está no pêndulo, sempre. Então, a gente vai experienciando os extremos. Ou nega totalmente, ou experiencia tudo de uma forma intensa, para você chegar num meio termo, que pode ser mais para lá ou mais para cá, mas que seja bom para você. Então, na sociedade, o aprendizado de sociedade acontece a mesma coisa. A gente vive os extremos, né? E aí, não tem jeito. Somos seres que julgamos, não deveríamos, mas julgamos. O problema não é o julgamento, é o que fazemos com ele. Isso tudo para dizer que o que nós vivemos dentro de casa se reflete na sociedade. Tudo bem? Continua. Em face dos diferentes tipos humanos que existem em toda parte, que a gente estava falando, sempre haverá confrontos entre as diferentes pessoas, seja na intimidade doméstica ou fora dela. Nada obstante, a boa formação moral sobrepor-se-á em detrimento dos incidentes de menor importância. Aí eu pensei, o que Joana quer dizer como incidente de menor importância? É isso mesmo. Cara, são as pequenas picuinhas que a gente vive o dia a dia. Com os nossos filhos, com os nossos companheiros. Isso são incidentes de menor importância. Porque esses incidentes de menor importância são o exercício para desenvolvermos em nós o que é necessário da tolerância, da benevolência, do amor, para que, não é o reflexo? Para que quando a gente for para fora desse nosso núcleo, a gente consiga agir. Porque dentro do nosso núcleo, a gente vai experienciar, através do exercício, esses pequenos incidentes de menor importância. Fantástico, né? Porque quando acontece com a gente, não é de menor importância não, né? Quando a gente tem um filho drogadicto, não é de menor importância. Porque diz respeito à nossa experiência. Quando a gente pensa nesse amar ao próximo como a si mesmo, a gente esquece do princípio inicial, que é o amor a si próprio. Aí volto para a minha fala lá no começo. O que eu comecei falando? Como é que a gente quer educar os nossos filhos
se nós não sabemos como fazer? Não é verdade? Ah, mas aí, Lucila, não tem solução. Tem, gente. Temos que exercitar todos os dias. Lembra da minha fala? Quem estava aqui semana passada lembra. É fácil ou é difícil? É trabalhoso, gente. Não é nem fácil nem difícil, é trabalhoso, dá trabalho. Mas muito mais fácil. Eu lembro de uma... Eu já contei isso aqui uma vez para vocês. Uma vez, na escola, as meninas eram pequenas. Aí aquelas campanhas do carnaval, sempre que o governo faz, use camisinha, camisinha não sei o quê, né? E aí a criança vira para a mãe e fala assim, mãe, o que é camisinha? Sei lá, 4 anos. Mãe, o que é camisinha? Em pleno campanha de carnaval da camisinha. Como é que você não responde? Camisinha é uma camisa pequena. Aí a criança olhou para a mãe, olhou para o amigo fulano, te falei, ela não sabe. Deixa eu te explicar, mãe. A camisinha é um negocinho de plástico que o homem usa. Certamente ela não sabe como o homem usa. Ela não dimensiona, ok? Porque não é mostrado isso. Mas a informação ela tem. A camisinha é um negocinho de plástico que o homem usa para evitar doenças no ato sexual. Você tem que prestar mais atenção na televisão, mãe. Ele lá sabe com 4 anos, sei lá se ele tem noção do que é o ato sexual, mas a informação ele tem. E o que você faz com isso? Fala para o seu filho que camisinha é uma camisa pequena? É isso, gente. O mundo que está aí, não dá mais para você, ó. Não dá mais para você pegar o seu mecanismo de conforto e fingir que não está acontecendo. Tem que lidar com isso. Mas para você lidar com isso, junto a seu filho, você precisa lidar com isso junto a você. Então a aula diz respeito não só ao amor, mas principalmente ao autoconhecimento, autodescobrimento, que é o mote da senhora veneranda Joana de Ângeles. 16 livros falando a mesma coisa, de formas diferentes. Por isso que eu peguei o Conflitos Existenciais como bibliografia. Porque ela começa falando assim, lá na introdução. Alguém já estudou esse livro? Já leu? Comigo? Ah, poxa vida. Ah, o ano passado foi esse, né? No curso de paz. Pois é. Introdução. A criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sobre injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que lhes se encontram ao alcance. Quais são os recursos preciosos que nos encontram ao alcance e a gente não usa? Isso aqui. A gente se dispôs a estar sábado de manhã, sentado aqui, escutando esse blá 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 todo que a gente já sabe. Estou falando alguma novidade? Não, né? Mas nesse processo da gente refletir mais uma vez, a gente tem que aproveitar e agir. Olha, como é que eu faço isso, Lucila? Não tenho a mínima ideia. Cada um vai saber o seu jeito. Eu não sou você, não sei como é a tua vida, não sei das tuas limitações, mas temos que tentar fazer o melhor possível. Além um pouco do que a gente faz, porque a gente está sentado aqui e a gente se propõe a modificação. Porque os seus filhos estão em sala aprendendo. E você sabe que ensinar é perigoso, né? Ensinar é perigoso. Está aí a história da humanidade que já nos diz isso. Melhor manter na ignorância porque você controla. Quando você ensina, você dá liberdade. Como nós fomos controlados e poucos de nós aprendemos a ter liberdade, o que a gente repete com os nossos filhos? Que é necessário. Somos pais e temos um papel a cumprir. Como orientamos esse controle, como fazemos isso, é que precisa modificar. Por isso que a gente senta a bundinha aqui todo sábado de manhã e fica escutando as mesmas coisas que a gente já sabe.
Imagina eu que tenho que ficar repetindo isso. O primeiro ouvido que escuta é daquele que, ó, o mais próximo, que fala. Cada vez que eu vim aqui, quando a Henriette fala, você pode? Eu falo, ai meu Deus, lá vem a bomba. Ao longo da semana, depois eu paro para refletir, né? Ela me falou ontem, não foi? Ao longo da semana, o que eu tive de relato de mães, de amigas, falando de experiências sobre o alto amor com os seus filhos, eu ontem à noite falei, gente, a gente não sabe de nada mesmo, né? Eu ontem fui levar minha cachorra para vacinar, e a Neide, que é a secretária, foi me contar a história da filha dela. A filha casou, separou, sem condições, voltou para a casa dela. E ela, como uma boa mãe, acolheu, né, e ficava morrendo de pena da filha, que trabalhava muito. Né? No caso, a mãe também trabalhava, né? Elas saíam juntas de manhã. A mãe chegava meia hora mais cedo, a filha meia hora depois, e nessa meia hora a mãe organizava a cozinha, fazia o jantar, a filha chegava, ia tomar o banho, descansava, levantava, jantava e ia dormir, porque tadinha estava cansada, né? E a mãe fazia o quê? Arrumava a cozinha, organizava o lanche da neta, né? Aí, uns 2 meses ela fazendo isso, ela teve um momento que ela falou, peraí, para tudo, peraí. O que eu estou fazendo com a minha filha? O que eu estou fazendo comigo? Que exemplo eu estou dando para minha neta? Chamou a filha e falou, olha só, tá difícil para você, tá difícil para mim, né? Você vai chegar, a cozinha é tua, começou a colocar limite. A filha fez o quê? Como toda boa filha, que aprende direitinho, que a gente ensina bem, né? 35 anos, fez o quê? Deu piti, bateu o pezinho, gritou que aquilo era um absurdo, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, que ia sair de casa. Aí a mãe, qual que é o instinto? Proteção, não é? Qual que é o instinto? Proteção? Não, filha, calma. Não, filha, você vai para onde com a minha neta, com a sua filha? Não, fica aqui. Segundo momento de lucidez da mãe foi, 2 dias depois ela falou, peraí, vai embora sim, agora eu quero que você vá embora, vem cá. Vai embora sim, porque você precisa crescer, porque eu estou te protegendo, porque eu estou agindo errado, blá, 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 blá. Aí a filha entrou em choque, porque ela nem reagiu, porque ela falou, a véia está doida, né? Deve ter pensado, a véia está doida, eu vou, não vou, não sei. E ela foi firme. A filha saiu de casa, teve que se virar, disse que ela chorava todo dia pensando na neta, né? Mas teve um dia que ela teve um momento, ela falou assim, o que eu estou fazendo comigo? Eu já fiz isso com ela, está se repetindo um padrão, foi um momento de lucidez. Isso deve ter sido fácil, gente? Você colocar sua filha para fora, com uma neta pequena? Agora, foi educativo? Para quem? Para as duas. Agora tem que ter coragem. Tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem de falar para o nosso filho algo que nós ainda não temos certeza, porque não praticamos, e temos que valer o que a gente fala. Porque esse é o processo do instinto para o sentimento, para uma evolução para o amor. As nossas ações para com os nossos filhos são sempre, letras maiúsculas, orientadas pelo instinto, que nós aprendemos quando éramos animais. O que a cachorrinha lá, quando está parida, faz com seus filhotes? Isso, o que mesmo? O que faz? Amamenta. Deixa eu pegar? Só se for muito próximo e ela sentir confiança, não é? Há relatos de cachorros que avançam em seus donos depois que ficam, depois que eles dão cria, não é verdade? Não é o instinto de proteção da criança, do bebê, da criança não, desculpa, do bebê, do cachorrinho. A mãe, quando tem seu filho, fisiologicamente ela está toda preparada, hormonalmente falando, para fazer o quê? Proteger aquela criança. Instinto. Mas ela precisa evoluir, refletindo sobre o que ela está sentindo naquele momento, racionalizando e agindo da melhor forma possível. É isso que nós temos que fazer. Para isso, nós precisamos
Sim, a cadela bota pro mundo. E a gente continua. Porque tem um processo evolutivo aí, né? Então, né? A cadela ela é inteligente, né, gente? Se for poodle, então, como diz a Cristiane, é o córtex, é o aprendizado. Porque a cadela vai trabalhando o instinto, a gente já está no sentimento, né? Então, assim, é olhar essas crianças e ver que elas são os nossos espelhos. A melhor coisa, já falei isso para vocês também. Como é que está a educação dos seus filhos? Vai numa festinha infantil e fica de longe olhando como é que seu filho está agindo. Como é que ele se relaciona com as crianças? Presta atenção nas respostas que vocês dão instintivamente, porque o hábito gera respostas automáticas. Não é verdade? Para a gente desenvolver o amor ao próximo, precisamos desenvolver o amor para conosco, nos conhecendo e nos modificando. Se a gente quer amar os nossos filhos, educá-los de forma dando para eles, instrumentalizando-os, porque não é isso que a gente faz, a gente protege e deixa que eles percam experiências preciosas. Se a gente quer fazer isso, a gente precisa se conhecer. Quando a gente coloca um castigo, não pode ser da boca para fora, não. Se você não limpar o seu quarto, você não vai à festa. Mas é aquela festa que todas as suas amigas vão, que são as mães dos amiguinhos. É aquela festa que a sua amiga que está organizando contou todos os detalhes e você está enlouquecida para ver as bolinhas que vão sair lá não sei de onde. É aquela festa que você quer ir mais do que o seu filho e você fala para ele, se você não arrumar o seu quarto, você não vai na festa. Você tem que valer, cara. Não arrumou o quarto, ele não vai. A gente dá conta de fazer isso? Você não pode ir para ele. A gente tem que pensar sobre isso. Temos que ser coerentes. Temos que agir com coerência. As crianças buscam coerência. É essa coerência que põe os limites. É essa coerência dentro do núcleo familiar que vai auxiliar nos hábitos dessas crianças e nos nossos, instrumentalizando-nos todos para um aprendizado cristão de convivência. O que você ia falar? O que você ia falar da... Sempre o ato de amor é interpretado como um ato de amor. No caso da filha, por exemplo, que a mãe mandou embora, para ela não foi um ato de amor naquele momento. Mas ela racionalizou, né? Pode ser que no futuro, se ela Não, evoluiu... hoje, quando ela me contou ontem, isso aconteceu alguns anos atrás. Eu falei, e hoje? Não, cara, hoje ela agradece que eu coloquei ela para fora, porque ela está super bem. Mas interpretou como ato de amor a posteriori. Posterior. Porque ela racionalizou e bancou. É isso aí. Por que ela fez isso? Sabe por que ela fez isso? Porque ela estava sofrendo. Porque, no fundo, o nosso si mesmo da parábola é o nosso self, é o nosso eu divino. E Jung usa esse termo, si mesmo, Joana usa esse termo, si mesmo, para orientar o eu divino que trazemos dentro de nós. Bernstein também, né? Esse eu divino, ele sabe o que é o correto. Acontece que esse eu divino, ele está junto com uma outra entidade que chama ego. Né? E esse ego, que a gente tem muito como um vilão, ele não é vilão. A gente tem que olhar o sistema e não individualmente. Que a gente olha assim, o self é tudo de bom, o self é o eu divino. O ego não, o ego são as paixões. Não, o ego é o que orienta o teu aprendizado. E o interessante é que você, o si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, é amar como Deus nos ama. E esse exercício a gente consegue junto dos nossos filhos, que é o que nós temos de mais próximo do amor de Deus. E é o que nos leva do si mesmo. Os nossos filhos nos levam mais próximos do si mesmo, do amor de Deus.
Em contrapartida, eles também nos levam mais próximos aos instintos de proteção, de cuidado. Nós somos orientados pelos nossos instintos. Volto para a minha fala, sempre. Precisamos pegar os nossos instintos, racionalizar sobre eles, aplicar naquilo que a gente acha que deve ser assim. Tá? Mas peraí, como é que a gente aprende lá no Seja? Tinha uma não sei se foi a senhora ou não, foi outra senhora que estava aqui. Ela falou, a gente não vem com manual, lembra que aquela senhora falou? Aqui, gente. E eu falei, está aqui, ó. Está o nosso manual de vida. Inclusive para criar os filhos. Mas é trabalhoso, gente. Esse negócio de chamar o próximo com a si mesmo dá um trabalho danado. Né? Pois é. Tem que levar o microfone lá para ela. É porque a gente está sendo... Tem alguns pais que pediram a transmissão. Tem alguns pais que estão assistindo. Aí se perde a fala, fica meio... Fala. Inclusive, meu marido, que está com a minha filhinha dormindo, está assistindo, está ouvindo. Está vendo? Eu queria dizer que um exercício que nos auxilia a amar o próximo é a gente se colocar no lugar do Perfeito. outro. E eu tento fazer isso com as minhas filhas. Perfeito. Já explicar isso para elas, porque facilita, inclusive, aquele assunto que ainda vai ser tratado sobre os criminosos, né? Uhum. É um exemplo. O que é um criminoso? É uma pessoa com características positivas e negativas. Então, você se colocar na realidade do outro auxilia muito a você amá-lo, a compreendê-lo. Então, é um primeiro passo. E é um processo que a gente pouco faz, né? Por conta do nosso egoísmo mesmo, da questão de a gente viver os nossos instintos, né? Que é um item também do capítulo, é o egoísmo. Que Joana trata também em todos os 16 livros dela. De forma direta ou indireta, ela vai tratar, ela vai naturalizar o egoísmo como algo que todos temos. Aí volto para a questão da tecnologia. O problema não é o egoísmo, é o que fazemos dele. Porque egoístas todos somos. Enquanto espíritos eternos em aprendizado, nós aprendemos a proteger o que é nosso, em todas as instâncias. Material, afetiva, mental. Ainda que inconscientemente a gente faz isso. A gente precisa orientar esse egoísmo através do amor e dos sentimentos nobres para exercitar o que em nós causa sofrimento. E essa é a palavra-chave do amar ao próximo como a si mesmo. O sofrimento. E Joana falou aqui. As dificuldades são para todos. Quando a gente vem num curso de paz, e eu vejo que muita gente participa, outros ficam calados, tem uns que fazem umas caras que eu falo, meu Deus do céu. É ótimo estar vendo vocês assim. Sabe por quê? Porque você vê que está todo mundo passando pelas mesmas dificuldades. É diferente do que os nossos pais e os nossos avós passaram? Talvez. Eles tinham outras dificuldades, né? Era outra maneira, o mundo era diferente. Mas o aprendizado, inicialmente falando, é o mesmo. A gente é obrigado a educar diferente do que os nossos pais nos educaram. O que vocês acham dessa frase? Nessa questão, eu acho que é questão cultural. A gente brinca que os filhos dos hippies são caretas, né? Uhum. Que é justamente aquele alto e baixo que a humanidade passa, né? Você passa pelos extremos, como você falou. Ah, tá. Não, porque ele está ali atrás assim. Eu falei, meu Deus, é para eu vir para um lado, é para vir para o outro? Não, é os extremos, são o pêndulo, exatamente. São os pêndulos, né? Então você veio uma geração que foi muito libertária, vamos dizer assim. Perfeito. E veio a outra tentar compensar essa liberdade exacerbada. Porque, assim, que você chegou num ponto de anarquia, né? Perfeito. Vamos dizer. Joana trata muito da questão da educação e do papel da mãe. E aí eu, quando falo disso que ela traz,
Eu gosto de trocar a palavra mãe pela palavra cuidador, tá? O papel que a mãe exerce, certo? O papel que esse cuidador mais próximo, que é o papel que vai dar a orientação a esse espírito, ele é fundamental. E Freud estava certo, a culpa é da mãe. Joana fala isso em Conflitos Existenciais. Por quê? E aí vou desmistificar e naturalizar, tá? Como funciona o processo? Esse espírito vem e vai se formar uma nova personalidade, certo? Quem tem mais de um filho aqui? São diferentes, não são? É desesperador, não é? Quando você aprende a lidar com um, chega outro diferente. Você fala, ai meu Deus, e agora? É assim que acontece, tá, gente? Ainda mais quando a distância é maior. Quando você tem um filho que vai até os 5 anos, você tem um segundo, você fala assim, caramba, eu achava que sabia alguma coisa. Não, você não sabe nada, porque aquela criatura é outra criatura. Ela tem um filho com diferença de 20 anos de outro. Gente do céu, que coisa boa, né? É super rica a experiência, que eu não sei o que dizer sobre isso. Que bom! Deve ser interessante, porque são mundos diferentes, né? A minha avó falava que os Como filhos se é fosse igual dois aos filhos dedos das únicos. mãos, né? Cada um diferente do outro, exatamente. Só que, o que tem em comum nessa situação? Vários filhos e uma figura cuidadora. Essa figura cuidadora vai ser o ponto de referência para que aquele espírito comece o seu processo de individuação nesta vida. O processo de individuação é do espírito, eterno. A cada experiência encarnatória, esse espírito apreende e desenvolve questões. Essa referência, que é a mãe, vai orientar todo o aprendizado, porque ela vai ser o espelho deste espírito que está evoluindo. Tanto que é uma força arquetípica, né? A Joana trata disso, a gente não vai entrar nesse mérito, mas é algo mais forte do que a gente. A gente não determina isso. Muitas das vezes, a criança tem um contato com a mãe de poucos anos, e esse contato de poucos anos, que é a primeira infância, até os 4 anos mais ou menos, é fundamental para a formação psíquica dessa criatura. Podem entrar outros cuidadores que vão substituir, em parte, esse cuidador inicial, mas esse cuidador inicial é o que orienta. Sempre. E como a gente sabe que tudo acontece para o nosso aprendizado, temos filhos que merecemos e os filhos têm os pais que merecem. Então, assim, quando a gente fala temos a obrigação de fazer diferente, não sei se é a obrigação de fazer diferente, mas nós temos a obrigação de refletir sobre. Porque aí ele pontuou perfeitamente. Há uma tendência a você agir de 2 formas. Ou você repete, que é aquele momento que você está descabelada no almoço de domingo e você fala um negócio para o seu filho e fala assim, caraca, minha mãe falava isso para mim e eu falei que nunca ia fazer isso com meu filho. Porque é o exemplo que está lá no seu inconsciente, é o que você aprendeu. Ou você vai para o oposto. Deus me livre de ser como meu pai. Faço diferente. Mas sempre a partir de uma referência. Então, essa referência, ela orienta a atividade psíquica da criança. E como cada criança é diferente, cada criança vai aprender de forma diferente. E isso é fantástico, porque a referência é a mesma. Mas nós aprendemos, só a gente pensar nos nossos irmãos, como eles orientam as suas famílias hoje, como nós orientamos a nossa e como é diferente do que os nossos pais faziam. Né? A minha irmã, ela repete os padrões da minha família. Teve um dia que eu estava sentada na sala dela que eu parei, fiquei assim, ai meu Deus, eu estou na minha casa, quando eu era pequena. Ela morreu de rir, eu falei, Aline, você é igual à minha mãe. Você repete, ela, é mesmo, eu já percebi. Eu falei, é. Né? Ela queria falar que não era, mas ela pensou, é verdade,
igual, né? E eu fui para o oposto. O meu irmão está no meio. Então hoje eu olho assim e falo, cara, que interessante, né? O importante é que esta referência norteou o aprendizado. Para que a gente repetisse, para que a gente refletisse, para que a gente negasse. Esse é o aprendizado, mas tem que ter uma referência. Por isso que é importante as crianças que não têm pais terem uma figura de aprendizado, que às vezes é a faxineira do orfanato, às vezes é o porteiro, às vezes é uma criança mais velha, mas essa criança vai eleger alguém para ser referência. Porque se ela cresce sem referência, a sua constituição psíquica fica comprometida. O tanto que é importante a gente ter referência. Por isso que Freud falava que a culpa era da mãe. Porque independente da nossa vontade, independente do que a gente queira fazer, nós já somos referência. Estou falando nós, a figura cuidadora, tá? Não nós, a mulher, a mãe. Nós, a figura cuidadora. Porque dentro de uma dinâmica familiar pode ser um avô, pode ser um pai, pode ser uma tia. Por conta dessa mudança da dinâmica familiar. Mas é importante o companheiro dessa figura cuidadora estar ciente de que ele é tão responsável quanto, pois está ali ao lado para fazer o quê, gente? Fazer companhia? Para o quê? É o quê? Orientar, dar apoio, estar junto, chorar. É necessário que a dupla cuidadora, ou o trio cuidador, ou as 4 pessoas, que eu não sei como é que fala, cuidadoras, quarteto, é necessário que, leva o microfone lá para mim, por favor, é necessário que esse grupo cuidador esteja de alguma forma harmônico. Por mais louca que pode ser a orientação, tem que estar todo mundo falando a mesma linguagem. Isso é importantíssimo. Para que isso aconteça, é importante o autodescobrimento. Fala. Eu ia relacionar aqui a música, que não é uma música, passa a ser uma oração, né? A do Fábio Júnior. Que 2 frases, que a música toda é linda. Que a do pai? Quando ele fala, você foi o meu herói, meu bandido. Meu herói, meu bandido. Exatamente. Que a música toda essa é a referência, né? Então você foi o meu herói, meu bandido. É exatamente isso. E tem uma coisa que Joana fala, e que a Cris exemplifica de uma forma muito legal, e eu queria compartilhar com vocês, para vocês refletirem enquanto pais, tá? Não só enquanto indivíduos. A importância do autodescobrimento no nosso cotidiano resume-se a seguinte anedota. Ela tem o cabelo verde, ela pintou o cabelo de verde, tá? Porque é a moda agora. Aí eu chego para ela e falo assim, cara, o teu cabelo verde tá ridículo. 2 possibilidades. Se ela não tiver ciente e a certeza de que o cabelo verde dela pode até estar ridículo, mas que ela gosta, ela ter ciência que esse cabelo verde faz parte dela e a representa, eu posso falar o que quiser do cabelo dela, que não vai afetar, certo? Ela precisa conhecer o cabelo verde dela, internalizar esse cabelo verde, para ter certeza de que se alguém falar do cabelo verde dela, não toca. Mas se ela não tiver essa certeza, se ela foi na moda, pintou o cabelo verde, se olha no espelho e acha estranho e eu falar que o cabelo dela está ridículo, acabou a vida da pessoa. O cabelo verde, a gente leva para o seu orgulho, a sua vaidade, as suas questões que os seus filhos apontam para vocês. Quem é você para me dizer isso se você faz aquilo? Quem já escutou isso do filho? Ai, gente, é um saco isso. Mas como é que é, mãe? Você está falando aqui para eu não mentir? Ué, mas ontem o telefone tocou, você falou para eu falar que você não estava?
Mãe, você já percebeu como é engraçado o que você faz? Você fala pra gente ser obediente, mas você passa o sinal, né? Você fala pra gente, mãe, que a gente tem que cuidar das coisas, mas você, né, aqui sua roupa do jeito que tá. Eles apontam o tempo todo. E o que a gente faz com esses apontamentos? A gente, ó, deixa de lado, porque dói escutar a verdade. Porque nós não sabemos de fato o que somos. Porque se nós soubéssemos, se tivéssemos certeza do nosso cabelo verde, na hora que teu filho apontasse o dedo, você ia falar, e pior que é mesmo. Você sabe que eu tenho pensado nisso? Qual é o problema de se reconhecer em erro? Você é humano. Obrigado por apontar. A criança vai ficar sem fala, porque ela não está acostumada com esse padrão de comportamento. Agora, precisa ter um comprometimento seu para com você, para você começar a modificar alguns padrões, para que a sua relação com seu filho fique mais harmônica. Foi ou ficou muito estranho isso? É para refletir. Porque amar ao próximo como a si mesmo, você precisa ter certeza do seu cabelo verde, gente. Você precisa saber onde é que estão as suas coisas, onde é que estão as suas questões. Isso não é ruim, porque não existe ninguém aqui dentro dessa sala perfeito, ok? Estamos todos juntos num aprendizado. Foi? Fala. Se a gente não consegue se conhecer, e essa é uma dificuldade muito grande para tentar educar um filho, imagina quando você junta duas pessoas para educar esse mesmo filho, que são pessoas que naturalmente vêm diferentes. Vieram de famílias diferentes, constituição diferente. Pensamentos, Isso. culturas e maneiras de... Mas tem uma singularidade, né? Estão juntas. Não, sem dúvida nenhuma. Esse laço é um laço que agrega a família inteira. Isso. Mas a dificuldade que eu vejo, que eu encontro, e que eu vejo que a grande maioria deve encontrar Todos nós. também, né? É achar o meio termo. Exatamente, é cada um pensar de uma forma e tentar passar para o filho uma forma e o filho ver duas, né? Então, por isso que precisam estar juntos. É. Por isso que eu friso, na aula passada eu frisei isso e hoje eu frisei de novo. A importância do casal que cuida dessas crianças, da dupla, do trio, estarem juntos, porque é super trabalhoso, gente. Eu não estou aqui dizendo que é fácil, vocês estão fazendo, não é isso. Estamos compartilhando a experiência, é trabalhoso pra caramba, né? Demanda. Até na hora do castigo, tem que ter um combinado. Você não pode dar um castigo para a criança sem antes estar combinado com o teu companheiro. E você também não pode dar um castigo que você não possa cumprir, que nem você falou. Se você está super afim de ir àquela festa, dê outro castigo. Dê alguma coisa que realmente vai... Ou então vai na festa e deixa ele com a sua mãe, entendeu? Perfeito, é isso. Porque senão você acaba... Você sabe como é que a gente faz com a festa? Olha só, você vai arrumar esse quarto porque eu estou afim de ir para a festa. E se você não for, você... É assim que a gente faz joguete. E a criança sabe que você quer ir na festa. Isso. Então ela vai jogar Perfeito. com você. Você entendeu o contexto festa. É isso. É isso. Né? Porque eles sabem. Eles sabem. A gente menospreza a capacidade de entendimento. Isso. Isso. Peraí, deixa eu só repetir. A gente é criado junto com os nossos irmãos, mas temos padrões diferentes. Sim, e aí por isso a gente tem as dificuldades e briga com o irmão, né? Isso. Família, né? Família. Imagina quando você casa com uma pessoa criada por outra pessoa e que tem os padrões completamente diferentes e você tem que chegar a uma conclusão. Seu, os meus e os nossos. Com seu irmão você não conseguiu? Com aquela pessoa... Mas é isso. É uma loucura. Esse é o aprendizado. Tá? Deixa eu encerrar, porque as crianças já estão descendo, que a gente já passou 10 minutos do horário. Gente, eu sei que está super bacana, mas é muita coisa para a gente conversar. Vamos lá, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, agradecendo ao Pai a oportunidade de estarmos aqui refletindo um pouco mais sobre os teus ensinamentos. Envolve-nos com teu amor,
permitindo que possamos aproveitar da melhor forma possível sempre os nossos filhos, as nossas relações e essa nossa vida, que é tão rica de aprendizados e oportunidades. Ser conosco agora e sempre, graças a Deus. Gente, leiam o capítulo, tudo bem? Que a gente ficou bem na superficialidade do tema, tá? Boa semana.